Olha só, estamos aqui com o... Célio. Célio, claro, aqui na Festimel, não é? Eu já estou um pouco errando as palavras, porque essa hora a gente vai engatando as marchas erradas, né, Célio? Mas o Célio é um exportador de mel. Quando eu tenho dito aqui nas nossas entradas ao vivo aqui da Festimel que o mel é um produto extraordinário e que a gente não conhece o potencial do mel, não é, Célio? É uma baita verdade, como diz o gaúcho, é uma grande verdade. Porque, na verdade, ontem eu soube que se faz vinagre de mel. Eu não sabia isso. Mas o mel tão suave, tão doce, tão gostoso, faz vinagre. E tu me diz agora que exporta para vários países. Não só vinagre, mas faz hidromel. A bebida mais antiga é hidromel. Na realidade, a nossa empresa é a Prodapes, nós estamos localizados em Santa Catarina e nós exportamos mel desde o Rio Grande do Sul até Maranhão. E a nossa empresa, nos últimos anos, é a maior empresa de volume de exportação, né? Para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá. Então, o brasileiro ele não come mel. O brasileiro, o consumo de mel, de consumo de mel per capita brasileiro é insignificante em relação a outros países. Não passa de 100 gramas per capita ano. Na Europa, qualquer país daqueles ali consome 2 quilos por ano. Então, o potencial de exportação é muito grande. E nós, até então, o Brasil é referência de exportação de mel orgânico. Agora, nós estamos perdendo essa qualidade por uma série de fatores, por excesso de uso de agrotóxicos. O mel perdemos o conceito, caiu bastante preço, mas nós temos que lutar para voltar aos patamares antigos. Bom, disseste que a Europa é um grande consumidor do mel brasileiro. Te pergunto por quê? O mel deles não é tão bom quanto o nosso? Lá produz pouco? Qual é esse fator que faz com que eles importem o nosso mel? Não, exatamente. Então, a Europa, como os Estados Unidos, são grandes importadores porque são grandes consumidores. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm mais abelha do que o Brasil. Só que lá o foco é polinização, não é produção de mel, né? E nesses países eles não conseguem produzir mel orgânico. E se o Brasil quiser exportar mel convencional, a gente não tem como concorrer, por exemplo, com a China, com o Vietnã, com a Índia. Eles produzem com preço muito mais baixo, porque eles estão muito mais evoluídos em termos de produção por colmeia. Só para você ter uma ideia, a média per capita, a média de produção brasileira, claro que tem apicultores que produzem muito mais, mas a média não passa de 20 quilos por colmeia. Eu estive agora no Canadá, o Canadá tem 6 meses de gelo. A média lá não baixa de 150 quilos. Então, algo está errado aqui com a nossa evolução. Nós temos que ainda progredir muito. Nós temos um país amplo, com uma diversidade de flora incrível, né? Tanto é que você olhar aqui nesse instante, você vai encontrar mel de diversas variedades, eu fiz questão de trazer mel monoflorais para as pessoas entenderem que, teoricamente, cada flor dá um tipo de mel. E se você for analisar, por exemplo, a flora do Canadá, é 5, 6 árvores. Você entra aqui numa mata, aqui no Brasil, e num hectare você tem centenas de árvores. Então, nós temos o potencial, precisamos evoluir. O que torna o nosso mel, então, melhor? Melhor pela diversidade que nós temos e pela possibilidade que nós temos de produzir mel orgânico. E nós não podemos perder essa chance de produzir mel orgânico, porque senão nós não temos competitividade com esses países. Maravilha. E para a gente encerrar, hoje, o que seria ideal para a exportação, para melhorarmos a exportação desse produto? Tem muita gente já vivendo da produção bruta do mel? Tem, calcula-se mais ou menos 350 mil famílias que ou são apicultores realmente, ou são totalmente, ou apicultores que têm, ou agricultores que têm parte da sua vida como produtores, né? A nossa empresa, nós temos um projeto de orgânico que é considerado o maior projeto de mel orgânico do mundo. São 990 famílias, desde o Rio Grande do Sul até Maranhão, como eu já falei, que são auditados pela empresa e auditado pelas empresas importadoras. Porque quando nós exportamos mel, nós exportamos orgânico, tem que ter um certificado auditado por uma dessas empresas estrangeiras, porque as normas de produção de mel orgânico na Europa é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, e diferente do Brasil. Então, nós temos muito que crescer. O que nós precisamos é evoluir.
criar máquinas. Até agora é tudo feito manualmente, agora que começaram a sair em Santa Catarina e alguma coisa no Paraná de máquinas mais modernas, que conseguem fazer desoperculação e centrifugação automática. Então nós temos que evoluir. Se você, nesse congresso que tivemos agora no Canadá, nós vimos a quantidade de máquinas que existe na França, na China, e a gente fica olhando. E evoluíram, nós não evoluímos ainda. Sandia, gente. Então é isso. Foi um prazer enorme ter conversado com vocês, ter conhecido a empresa e saber que o Brasil tem muito ainda para caminhar, mas tem gente interessada em fazer andar. Não sei se vocês observou aqui, que além do mel, nós temos aqui uma linha grande de produtos cosméticos, feito usando sempre como matéria-prima mel, geleia real, cera, própolis. Então, há uma diversidade de coisas a ser explorado no agronegócio apícola. É isso. Tendência aqui informando e contando para você. Bem dito isso, pela primeira vez, agronegócio apícola. Veja bem, agronegócio apícola. E aí sim, nós vamos entrar onde todo mundo gosta. Sustentável. Foi um prazer. Obrigado. Prazer em falar com vocês. Voltamos daqui a pouquinho aqui da Quinta Festa de Mel.